No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje traz um assunto especial que é o Dia Mundial, o Dia Global de Combate ao Trabalho Infantil, também celebrado no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Ismael César, que é secretário interino de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, para falar sobre o que precisa ser feito para erradicar de vez com o trabalho infantil no Brasil. Vamos saber os números, inclusive, quantas crianças estão trabalhando no Brasil atualmente, quantas crianças até 14 anos. O Jornal da CUT começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O dia 12 de junho além do Dia dos Namorados, obviamente, né, também é o dia em que se celebra ou que se alerta, né, para o combate ao trabalho infantil, né? É o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Para falar sobre esse tema, o Brasil está passando por uma situação crítica em relação ao trabalho infantil. São milhões de crianças, na verdade, que estão sob essa condição. A gente vai conversar com o Ismael César, que é secretário interino de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Então, vamos ouvir a conversa que a gente teve com ele sobre esse assunto, sobre o trabalho infantil. O que precisa para erradicar? Qual é a situação do Brasil hoje? Vamos ouvir. Na verdade, a situação do Brasil piorou, né, durante o governo Bolsonaro. Segundo dados aí da PNAD, temos aproximadamente 2 milhões, né, de crianças e adolescentes, e aí de forma precária, né, entre 5 a 17 anos, trabalhando precocemente no Brasil. Ou seja, houve um desmonte, né, das políticas públicas, políticas sociais, desmonte da estrutura hoje do Ministério do Trabalho, decretos, né, que retiram do Ministério Público do Trabalho a possibilidade de fiscalização. Então, a situação hoje é muito, muito complicado, né, de vulnerabilidade das nossas crianças e adolescentes no país. Uhum. A maioria das famílias, com empobrecimento, né, das famílias, haja vista que há mais de 12 milhões de adultos em condições de emprego desempregados, né, uma situação de desemprego imenso, um problema de precarização, de desemprego, aumento da fome, ou seja, o Brasil foi colocado novamente no mapa da fome, ausência total de políticas sociais, e isso fez com que as crianças, né, em alguns lares, algumas famílias, fossem, né, obrigadas, né, a desenvolver qualquer tipo de trabalho, bicos, né, para uma questão de sobrevivência. Uhum. Então, a gente afirma aqui que essa é uma grande violação, né, dos direitos humanos, em particular dos direitos das crianças, né, a possibilidade de uma criança menor de 14 anos, né, porque no Brasil hoje é autorizado até de 14 a 15 anos, né, o jovem aprendiz, né, isso mesmo as empresas podem contratar desde que eles estejam regularmente estudando. Mas por conta, repito, da miséria, do aumento da fome, do desemprego, né, as crianças se viram obrigadas a trabalhar, né, para dar sustento. Né? O que se vê é hipocrisia, né, de setores da direita, como, por exemplo, eu quero citar aqui o caso da deputada bolsonarista Bia Kicis, né, que no meu tempo eu vendia brigadeiro no colégio particular dela para pagar a aula de tênis dela. Então, a hipocrisia, né, dizer que quer tentar naturalizar, né, uma situação que não é natural. As crianças, até aos 14, 15 anos, elas devem estar na escola, e a partir dos 16 anos é o que garante a lei. Os semáforos das grandes cidades no país estão lotados não só de pessoas adultas, mas a gente vê criança também, né? Ou vendendo balinha, vendendo drops, vendendo alguma coisinha, ou mesmo pedindo dinheiro. Isso pode ser considerado trabalho infantil? Está dentro dessa estatística, Ismael? Sim, está dentro dessa estatística. Inclusive tem uma situação que eu quero ressaltar aqui, André, é que no caso da PNAD contínua, ela faz uma pesquisa, né, em domicílio, né? E aí não conta, né, as crianças que não têm lares hoje, né? Você tem hoje famílias que não têm lar e que, portanto, a pesquisa não alcança.
Então, você pega uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, você vê centenas e centenas de famílias que estão debaixo da ponte, debaixo dos viadutos, e que, portanto, não são alcançadas pelas políticas públicas e não estão, repito, nessa leitura da PNAD contínua, que ela faz essa pesquisa, né, através dos lares, visita nas residências. Então, você tem que levar em consideração essa subnotificação, né? Exatamente, a subnotificação, né, por conta de milhares e milhares de famílias que sequer têm lares hoje no Brasil. É fruto dessa política de desmonte patrocinada pelo governo Bolsonaro. Ismael, quais seriam as políticas públicas necessárias, corretas, adequadas para que a erradicação do trabalho infantil de fato acontecesse? Em primeiro lugar, é o seguinte, é garantir pleno emprego no país, André. É verdade, nós já tivemos essa experiência aqui no Brasil. Durante o governo do presidente Lula, nós praticamente zeramos, ou seja, nós tivemos uma situação de pleno emprego. Isso permitiu, praticamente não eliminar o trabalho infantil, mas baixou, enormemente. Eu não tenho números de cabeça, estou aqui, mas com certeza o número do trabalho infantil baixou no Brasil. O Brasil foi retirado do mapa da fome. Então, portanto, a primeira política que o governo deve ter é garantir emprego para os adultos, para as famílias. 2, é que o Brasil se concentre em cumprir a Agenda 2030, que prevê a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que determina a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025. O problema é que nessa pegada que está o atual governo, nós não vamos chegar a 2025 com a plena erradicação do trabalho infantil. A segunda questão é garantir que todas as crianças estejam nas escolas. Essa é uma outra política fundamental, se possível, com a educação integral. Então, uma outra política que o governo deva assegurar. Uma terceira questão, André, é que se tenha garantia de lares. Hoje as famílias, repito, estão jogadas nas ruas. Então, portanto, ter uma política habitacional que garanta que as crianças possam ter lá. Então, na nossa opinião, esse tripé praticamente eliminaria a possibilidade de ter a exploração do trabalho infantil no Brasil. E, inclusive, que os conselhos, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil tem as condições de se estruturar, de funcionar, que a gente tenha dentro do Ministério do Trabalho a volta à fiscalização, a inspeção. Então, ou seja, uma série de políticas que precisa ser adotada pelo governo para fazer este enfrentamento de combate ao trabalho infantil. Numa visão de futuro, se a gente não acabar com o trabalho infantil, se a gente não der condições para que as nossas crianças estejam na escola, se isso não acabar, como é que a sociedade fica no futuro? Na verdade, a gente está já numa situação beirando a barbárie. Essa é a situação real. Porque, repito, não é admissível para uma sociedade naturalizar o trabalho infantil. Qualquer sociedade hoje, minimamente, você pega os países europeus, aí nasce Cuba, que as pessoas tanto falam, vá para Cuba. Hoje em Cuba você não vê uma criança trabalhando, você não vê uma criança fora da escola. Então o que se coloca para a gente é exatamente isso, se esse sistema capitalista dá conta de resolver os problemas da sociedade. No olhar da CUT, não, é necessário a perspectiva de uma nova sociedade, de um novo mundo, a possibilidade de construir um outro mundo. E que para nós precisa dar um passo adiante na perspectiva de construir uma sociedade de fato, uma sociedade socialista. Nós tivemos agora a Conferência Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, que foi na África do Sul. A CUT participou e nós participamos remotamente, mas que, infelizmente, o governo brasileiro virou as costas a essa Conferência Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. É uma conferência da OIT, e tem uma nota que foi assinada pela CUT que faz exatamente essa leitura, que o Brasil, infelizmente, se não dermos essa virada, se não acabarmos com o governo Bolsonaro, a tendência é aprofundar a miséria, é aprofundar o trabalho infantil, aprofundar
né, o trabalho escravo, análogo à escravidão, né? Então, portanto, é necessário elegermos um governo comprometido com o povo, e a perspectiva nossa é eleger o companheiro Lula, né, para fazer essas mudanças. Muito bem, a gente falou então sobre o trabalho infantil no Brasil. Ismael César, que é secretário interino de Políticas Sociais e Combate e Direitos Humanos, né, falando sobre o combate ao trabalho infantil nessa edição especial do Jornal da CUT, que fica por aqui, mas a gente se fala na próxima. Até lá!